Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica no seu UMEC. Hoje, aula técnica de número 20, quarta-feira, estou aqui ao vivo para mais uma transmissão para todos vocês. Hoje falaremos sobre o GM Onix e véspera de feriado, não importa, estamos aqui trabalhando, levando conhecimento técnico, informação, dicas para todos vocês do MEC, o nosso Universo do Mecânico. Nolo aqui ao Fred, pessoal da Auto Rafim, véspera de feriado, acompanhando aí a nossa aula técnica. Diomedes de Brasília, Cláudio Salles Viana, Giba Brás, Jairo Mendes, Zé Almir, lá da Inject Piauí, um abraço a todos, aí do Piauí. Então vamos iniciar mais um treinamento no seu MEC, seu Universo do Mecânico. A aula de hoje iremos abordar GM Onix 1.4 Flex, o seu gerenciamento eletrônico, e abordaremos, claro, o sistema de gerenciamento Delphi Multec H N14Y. Hoje, nosso 10º encontro sobre o GM Onix, chegando já na reta final das aulas sobre esse carro. Teremos só mais um treinamento, uma aula sobre o Onix, que é a aula sobre ajustes e scanner, será semana que vem. E hoje veremos a terceira parte dos comandados pela ECU, atuador, parte 3, para então fecharmos todo o conhecimento técnico em cima do Onix. Quando falamos do Onix 1.4, tenho visto que alguns scanners ainda não têm disponível este carro. Ou seja, de repente você não atualizou o scanner no último ano, ou de repente em 2 anos, e não aparece Onix na relação de carros que o seu scanner aí na oficina comporta. Bom, acalme-se, não se estresse. O que você tem que fazer é buscar algum veículo com sistema semelhante, próximo, que chegue a comunicar. Um exemplo clássico, quando se fala do Onix 1.4 Flex, entre com o sistema do Agile ou da Nova Montana. Geralmente o sistema do Agile 1.4 encaixa aí a comunicação perfeita entre scanner e veículo. Ok? Então já de cara, uma dica muito valiosa, ajuda bastante isso no nosso dia a dia. Se de repente o seu scanner não está atualizado, não aparece Onix na relação de veículos, vai para a motorização 1.4 Flex, sistema Delphi, Multec H, e aí vai ver que o Agile tem um sistema Multec H também, e a Montana mais nova, 1.4 também. Então fica a dica, Não se desespere caso o seu scanner não tenha o Onix, ok? O importante é a comunicação entre o scanner e a unidade de gerenciamento do motor. Conversou? Ótimo. Você já vê leituras, vê valores, vê código de falhas, faz a programação de alguns itens, Então é possível se virar bem mesmo, com vários scanners e mesmo que não tenha o Onix lá na sua relação. Belezinha? Aula passada, aula de atuadores do Onix. Falamos sobre o quê? O corpo eletrônico, a borboleta, o corpo eletrônico do sistema, um atuador, o comando da borboleta, o eletroventilador, popular ventoinha, o eletroventilador, responsável aí por ser acionado via relé e retirar calor do radiador, e o radiador, claro, vai baixar a temperatura de funcionamento do motor. Temos uma escadinha, Primeiro, o eletroventilador tira calor do radiador, puxa o ar para que o ar passe pelo radiador, tirando o calor dele. O radiador tira o calor, obviamente, do líquido de arrefecimento, que, por sua vez, tira e controla a temperatura do motor do veículo. Então, temos aí, na sequência, a troca de calor. E vimos também o sistema e o acionamento do compressor
do ar-condicionado, a climatização do veículo desse GM Onix. Sempre destacando entre esses atuadores, tá? O corpo eletrônico, obviamente, um componente que apresenta boa manutenção, boa no sentido de, se você saber, né, se você souber vender esse serviço de limpeza do corpo de borboletas, é algo que você pode cobrar de repente 1 hora de serviço para fazer a limpeza, mais um spray descarbonizante, e que você faz esse serviço, esse reparo, em pouquíssimo tempo. E o resultado no veículo, o resultado prático de mudança de desempenho, de resposta na aceleração, é notável. Pessoal, porque tem serviço que você faz no carro, troca uma peça e o carro fica igual. Claro, não estou dizendo para trocar peça desnecessariamente, não. Sempre de forma honesta. Troquei a peça porque ela estava desgastada, estava na hora de trocar. Mas tem peça que você troca e simplesmente não apresenta sintoma nenhum para o cliente. Ele não percebe melhora. Tá? Não percebe. A limpeza do corpo de borboleta, esse sim. Esse é perceptível a melhora quando é feito a limpeza dele. Ok? Então fique sempre bem atento com essa questão. Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos as aulas sobre os comandados pela ECU, veremos o atual sistema de ignição e ainda o sistema de partida a frio desse sistema Flex. Por que atual sistema de ignição? Que é uma das coisas que mais chama atenção nesse novo motor do Onix, esse motor 1.4, tá? Que é a aplicação de bobinas individuais, cilindro por cilindro. Até então, a geração de motores da GM era sempre com bobina única, só que ela é dupla, de 4 torres. Tá? Sempre era assim. A linha GM atuou muito tempo, praticamente até agora, até essa geração nova, com bobinas duplas. Bobina com centelha perdida. Mas agora não. Agora, aplicado no Onix, e aí vai embora, as gerações mais novas, tá? Tanto o Onix quanto o Spin, dependendo do modelo, Captiva, tá? Você tem o quê? A aplicação de monobobinas. Só que essas monobobinas do Onix são um pouco diferentes. Elas são individuais? Claro, são bobinas individuais, cilindro por cilindro. Porém, elas têm cabo de ignição. Porque é uma questão de localização. Na verdade, é a construção do motor GM, que você tem um comando de válvulas bem no meio do cabeçote, a admissão para a parte de trás, o escapamento, a parte da frente, olhando o veículo, e as velas estão entre o coletor de escapamento. Nesse formato da motorização GM, não dá para colocar uma bobina direta encaixada com um prolongador, igual nós temos aí em tantos outros veículos, em que a bobina é um prolongador, não tem um cabo de vela, tem só um prolongador. Aqui não, aqui temos o cabo de ignição. Tá? Então são esses detalhes que veremos a partir de agora aqui no seu Mac. Vamos ao GM Onix. Boa aula a todos, participem da aula, perguntem, tirem suas dúvidas, comentários, tá? É a forma de tornar a aula sempre interativa aqui no seu Mac. O veículo, na telinha, o GM Onix. E na nossa diagramação, hoje, fechamos. Observem, todos os componentes estão ticados com asterisco. Sinais de entrada, fase MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, temos 2, detonação, MAF com temperatura do ar, pedal, borboleta, interruptores. E os atuadores, os comandados pela ECU, ar-condicionado, eletroinjetor, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e o sistema de partida frio. E a aula de hoje veremos, especificamente, o sistema de ignição, quão tão importante é a ignição e o sistema de partida frio,
a injeção de gasolina na fase fria do motor, quando temos, né, uma relação a F voltada para álcool. Detalhes. São pequenos cabos de velas ligados às bobinas individuais desse sistema, responsável por transformar a baixa tensão da bateria em alta tensão requerida pelas velas. Para ter o quê? A queima da mistura. Então, você tem a mistura do ar e combustível voltado justamente para ter o quê? A queima. A mistura ar e combustível. Na fase da compressão, teremos o quê? A queima. Só que como que essa queima é no formato de tensão requerida pelas velas de ignição? Vejam aí agora na telinha o motor do GM Onix, né? Temos o quê? Temos as bobinas de ignição em destaque. Observem bem, ó. Olhem as bobinas de ignição em destaque, tá? Por quê? Nós temos, na verdade, tá, um sistema individual, porém com cabo de ignição. E é bem na cara do Gol, né, ó? É bem visível, né, a identificação, tá, da bobina na tampa de válvulas do motor e justamente temos o quê? 4 cabos de ignição, tá, que fazem justamente essa ligação entre bobina e velas de ignição. Falar sobre a localização, então, com fácil acesso, temos os transformadores fixos na nova tampa de válvulas do motor e com a ligação individual, bobina por bobina. E ainda os 4 iguais cabos de ignição, que são verdadeiros prolongadores. Então temos o quê? Fácil localização. As bobinas em si são iguais, o que muda é a ligação do primário, o chicote, então não pode inverter. O secundário segue a ordem, né, dos cabos, obviamente, mas também não dá para ligar cabo invertido, não alcança. E os 4 cabos são iguais também. Tá? Então, você tem ali um sistema que não dá para montar errado. Tá? Só que tem uma grande facilidade. As bobinas, em si, a peça é igual. Então, se o primeiro cilindro estiver falhando, você pode inverter a bobina do primeiro com o segundo. E ver se a falhação agora saiu do primeiro e pulou para o segundo, o defeito é a bobina. Entendeu? Na mesma situação, está falhando o primeiro cilindro. Você inverte o primeiro com o segundo, continua falhando o primeiro cilindro, o defeito não é a bobina. Então, isso também vem até a facilitar, né, o nosso diagnóstico, o nosso trabalho, tá ok? O nosso veículo 1.4, está aí a foto do Onix, e vamos lá, diretamente para a grande, não, é pequena, né? A pequena bobina de ignição. Um verdadeiro transformador de baixa tensão da bateria para alta tensão requerida pelas velas de ignição, né? Só que é individual. É uma bobina por cilindro, é um cabo por cilindro e é um comando da ECU, a unidade de controle eletrônico do motor, um comando por cilindro também. Ficou muito mais individual o mapeamento. Costumo brincar aqui na aula com vocês, né? Parece que são 4 motores distintos, ligados no mesmo virabrequim. Por quê? Os bicos têm acionamento individual, os injetores. A ignição, individual. Como se fosse praticamente 4 cilindros. São 4 velas, 4 injetores, comandos individuais. São praticamente 4 motores, né, de um cilindro ligados no mesmo virabrequim. Parece isso, não parece? Realmente, essa é a grande realidade. A bobina é um transformador de tensão. São usados 4 transformadores individuais, um por cilindro. E assim, temos um controle de mapeamento e de detonação, cilindro por cilindro, na alta tensão requerida pelas velas. Primeiro, bobina. Bobina definimos como o que inicialmente? O que é uma bobina de ignição? É um transformador. Ou seja, transforma a baixa tensão da bateria, porque é baixa mesmo, né? Se analisar
a tensão nominal é 12 volts. Com o motor ligado, 14, 14,5. Que seja 14 volts. 14 volts não vai dar uma centelha na vela. De jeito nenhum. Ali precisamos de 6.000, 8.000, 12.000 volts. E não 14 volts. Então, para isso, temos que ter, né, uma bobina que vai transformar essa baixa tensão em alta tensão. Como que é essa baixa tensão? Vai energizar o enrolamento primário com negativo e tensão da bateria, que seja 14 volts. Esse enrolamento, quando está energizado, ele gera campo magnético. E teremos, junto desse enrolamento primário, a saída de um enrolamento secundário, que vai, na verdade, ser a torre única. Então, temos o primário ligado ao secundário, e o secundário diretamente cabo, vela, e da vela vai para o ponto massa do motor, que nesse caso é o próprio cabeçote. Afinal de contas, a vela está rosqueada no cabeçote. E a centelha é dada entre o eletrodo central e lateral da vela de ignição. Só que é uma alta tensão requerida, uma tensão de trabalho muito alta, realmente, tá? Mas não é só um controle, tá, de centelha que nós temos. Temos todo um mapeamento. Isso mesmo, a ECU recebe as informações dos diversos sensores e comanda o mapeamento do transformador, ou seja, além de avanço de ignição, ângulo de permanência, ainda controla o quê? O atraso da ignição, que é quando o motor tem a sua detonação. Quando bate pino e o sensor de detonação avisa, a ECU tira graus, né? Atrasa o ponto de ignição. Então, quem controla tudo isso é a unidade de gerenciamento eletrônico do motor, a ECU. Ela consegue fazer esse mapeamento, esta adequação, de acordo com a necessidade, de acordo com os sinais recebidos pelos diversos sensores do motor e, claro, seu próprio mapeamento que ela tem em sua memória. Olha que legal essa imagem, né? Mostrando aí a tampa de válvulas do motor com os 4 atuadores, as 4 bobinas, né? Uma por cilindro, e elas estão alojadas, né, na própria tampa de válvulas do motor, fica meio que encaixada, né, na tampa de válvulas do motor. Embaixo a foto só dela, ó, né, fixo por 2 parafusinhos, tá? Ela encaixa na tampa de válvulas, né, ou seja, tem um rebaixo na tampa de válvulas. De um lado, nós temos aí, na esquerda, temos o conector elétrico. À direita, temos a torre. Quantas torres? Uma só. É uma única saída. Não é de 2 torres. Não é uma peça de 2 torres. É uma torre só. Agora se tornou um mapeamento da ignição individual. Não é mais cilindro gêmeo. 1 e 4, 2 e 3. Parou. Agora é individual. É cada um por si. Como falei, parece que nós temos 4 motores, né, individuais, tá? Funcionamento. Através de 4 pinos por transformador, ou seja, o chicote elétrico que vai na bobina, no transformador, cada um tem 4 fios. Por que tem tanto fio assim? Simples. Teremos um positivo, negativo, controle da ECU e mais um retorno. O componente que faz o fechamento desse enrolamento primário com secundário está na bobina, não está na ECU. A ECU manda um comando de baixíssima tensão para energizar o enrolamento primário. Pessoal, quando a bobina é assim, uma bobina simples, de uma única torre, mas tem 4 fios no chicote elétrico, é o que nós chamamos de bobina com estágio final de potência.
Seria a bobina com módulo de ignição, vai? Podemos até chamar assim, tá? É bobina com estágio final de potência. Por isso tem 4 fios por bobina. Poxa, pode ver. Tem carros da GM, Celta, Corsa, Vectra. É uma bobina de 4 torres e tem só 3 fios para já alimentar a alta tensão para os 4 cilindros. Aqui não. São 4 monobobinas. Cada uma das monobobinas tem 4 fios. E cada uma alimenta um único cilindro. Poxa. Então por que isso? Porque o estágio final de potência da ignição não está na ECU. Está na bobina. E isso é muito bom. Por que muito bom? Porque queima menos módulo, né? O risco de queimar a ECU diminui muito. Você tira o risco de uma alta tensão na ECU e o aquecimento da ECU. Porque esse estágio final de potência aquece. Se ele está lá na bobina, mais tranquilo do que lá na ECU. Ah, mas e se queimar na bobina? Tá bom, troca a bobina. É muito mais simples e muitíssimo mais barato trocar a bobina a trocar a ECU. Obviamente, né? Então, temos nesse funcionamento aí 4 pinos por transformador, temos o controle do enrolamento primário efetuado pela ECU e deste teremos a alta tensão na saída, o chamado secundário, diretamente no cabo e na vela respectiva do cilindro. Então, primário é a linha de baixa tensão, tensão da bateria, enrolamento primário. Secundário é a alta tensão. É essa tensão pequenininha que foi transformada nos enrolamentos em 9, 12, 13 mil volts para centelhar entre os eletrodos central e lateral da vela de ignição. Centelhar justamente ali no gap, na abertura dos eletrodos da vela de ignição, tá? Quais ligações nós temos nas bobinas? Olha que bonita foto, né? Ó. Legal, né? Ó. 4 monobobinas, estão vendo? Ó? 2 parafusinhos 6 milímetros por bobina, tá? O chicote está protegido por essa capa plástica com o nome ali, né, de Chevrolet. E temos os 4 cabos de velas diretamente, um por vela, um por cilindro do motor. Quais ligações nós temos então, né, nesse atuador, ou nesses atuadores? São 4 fios de controle de pulso, C por atuador. Então, primeiro, pensem que a bobina tem quantos terminais? Cada bobina está ligada a quantos fios no chicote? 4. Então, vamos nomear? Pino A, B, C e D. Então, cada bobina tem 4 fios ligados, tá? Pino A, pino B, pino C, pino D. O que é o mais importante do controle da ignição? O que a ECU faz, o que a ECU mapeia, adequa, adianta o ponto, atrasa o ponto, trabalha no ângulo de permanência. É o pulso negativo. E o pulso negativo, né, esse controle do negativo, nas monobobinas, né, do Onix, é o terminal C. Por isso que eu escrevi aí na aula, ó. São 4 fios de controle de pulso C por atuador. Então, a bobina 1, ela está ligada, né, o terminal C dela, ao pino 70, conector 2 da ECU. A bobina 2 está ligada ao terminal C, ao pino 47, terminal 2. O 3, terminal C, ao 71, conector 2. E o quarto cilindro está ligado, né, o seu pino C, ao 46 da ECU, conector 2. Esses são o quê? São os controles de pulso. Porque a ECU comanda as monobobinas. Claro, também tem que ter positivo, negativo, etc. Vamos ver já já. Mas isso é o quê? Para explicar o quê para vocês? Que o que muda entre as 4 monobobinas é só esse pino. É só o terminal C do chicote. O A, o B e o D são os mesmos para as 4 monobobinas. Não muda. São os mesmos.
Então, só vai mudar o terminal C. Esse que é individual, cilindro por cilindro do motor. Vamos lá. Então aqui, as bobinas, né? Olha que legal a foto com os 4 cabos de ignição, né? E os cabos de ignição lembram os cabos antigos da GM, né? Aquele cabo longo com uma proteção metálica para diminuir o risco aí de temperatura e também de possível fuga de corrente. Aquela molinha bem fraquinha, né, na ponta do cabo. Pessoal, para que serve essa mola fraquinha aí, ó? Entre a capa de alumínio, né, e o cabeçote do motor. E aí, pensaram? Só para aterrar, só para captar uma possível fuga de corrente na capa de alumínio e essa alta tensão vai descarregar no cabeçote. Se não tivesse essa molinha, eu corro o risco de uma possível fuga de corrente, ao invés de aterrar no cabeçote, retornar via cabo de vela e ir para a bobina. A gente pode queimar a bobina, em alguns raros casos, até queimar a ECU. Então essa molinha, na verdade, é o quê? Só para aterrar. Por isso que ela é fraca. Pode ver, é uma molinha bem fraca. Por quê? Se ela fosse forte, ela ia empurrar o cabo de vela fora, né? Pensem bem. Tá? Por isso que é uma mola bem fraquinha. Bom, vamos aos outros fios da bobina. Bobinas. Os demais 3 pinos das bobinas estão ligados aos mesmos terminais. Então, A, B e D é o mesmo. O C, vocês acabaram de ver, né? Que é o pulso, aí é individual. Bobina por bobina, né? Mas os outros 3 fios são iguais. O pino A da bobina está ligado à massa. O pino B está ligado ao 49C1 da ECU. Pino C, já vimos, né? São os pulsos, um por bobina. E o pino D é o positivo. Está ligado ao fusível 30 de 15 amperes, né? É o positivo, é a alimentação. Então, pessoal, com base nisso, não funciona a ignição, não tem nenhuma centelha, não tem positivo. Tá lá, ó, F30, fusível 30 está queimado, tá? É só analisar e trabalhar em cima do carro. Belezinha? Na tela, o painel de instrumentos do GM Onix e vamos, claro, a mais uma dica. O excesso de umidade na região das bobinas pode causar corrosão e seu mau funcionamento. Lembrando sempre que na ignição podemos ter fuga em qualquer ponto que facilite a saída da alta tensão. Então ali na tampa de válvulas, entre a tampa e as bobinas, acumula água, enferruja, gera um grande ponto de corrosão e, claro, fuga de corrente. Então, tem que limpar, tem que manter seco, tem que tirar essa ferrugem, essas impurezas, para que o sistema funcione hermeticamente, ou seja, sem fugir, sem escapar nenhuma centelha. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando mais sobre o GM Onix aqui no seu MEC.